Aí galera, professor Madison Douglas, Sistema de Ensino Diferencial para te ajudar, viu? Te inscreve no canal, curte aí e vamos fazendo perguntas, viu? Aqui fora as câmeras, aqui por trás das câmeras, né, nós temos a presença do Andrews, tá? Daqui a pouco, de repente, ele está também participando aqui das aulas, quem sabe, né, Andrews? É o que nos ajuda aí. Então, te inscreve, curte, tá? E divulga aí, divulga pra galera. Então, nossa terceira aula sequência, nós estamos falando de conectivo. E, de novo, eu estou olhando para este conectivo aqui. Tá? Mas, Madison, por que este conectivo? Porque ele pode te dar problema lá na frente. Tá? Pelo uso que você vai ter, que, digamos assim, tu tens a mesma escrita, né? Tu tens, como é que eu posso te dizer? A mesma pronúncia, a mesma escrita, mas sentido diferente. Vai depender de onde essa palavra vai estar e semanticamente o seu uso, o valor dela. Então, como nós vimos ainda há pouco, eu tenho um exemplo, se eu disser assim, um exemplo simples, né? Eu digo, Carlos, né? Estuda, né? E trabalha, ok? Beleza, aí eu já tenho aqui um período, que gente? Um período composto por duas orações. Quem são essas duas orações? O verbo estudar, primeira oração, e o verbo trabalhar, segunda oração. Opa, eu tenho a presença do E aqui, então, barra. Mas, Márcio, eu sempre faço isso? Sim, você corta antes do conectivo. Vamos verificar se tem sentido completo. Quem estuda? Carlos. Quem trabalha? Carlos. O sujeito da primeira oração é um sujeito simples, Carlos. E o sujeito da segunda oração é Carlos também. Só que ele está o quê? Implícito, oculto, subentendido. Olha só a jogada. Beleza? Então o que acontece? Você pode verificar, colocar aqui de caneta azul, que a primeira oração tem sentido positivo. E a segunda oração tem sentido o quê? Positivo. Logo, o que acontece? Esse rapazinho já tem um nome. É quem? É uma conjunção, olha só, coordenativa, que dá ideia de adição, então só pode ser o quê? Aditiva. Crianças, deixa eu só colocar bem aqui embaixo o chamado IPC. Importante pra caramba. Aí o caramba vocês usam da forma que vocês quiserem, ok? O que vai acontecer? Que é o nome do nosso canal, né? O que acontece? Só para ficar bem nítido, né? A conjunção, tá? Ela vai ter dois nomes, neste caso aqui, tá? Ela vai ser, só para você ter uma ideia, coordenativa ou subordinativa. Vamos guardar isso daqui. Por quê? Alguns aqui, olha, tiva, ok? Porque alguns alunos falam conjunção coordenada. Não tem. É conjunção coordenativa ou subordinativa. E aí, por outro lado, né, tu tens a oração. Aí sim, o que acontece com a oração? Ela vai ter o quê? Dois nomes também. Ela vai ter o quê? Chamada de oração coordenada ou oração o quê? Subordinada. Vamos verificar a terminação? Ada, ok? É só para você ter uma ideia, para quando você for falar para alguém, não cometer esse erro. Conjunção coordenativa ou subordinativa? Oração coordenada ou subordinada, beleza? Esse é o nosso IPC. Bem, voltando aos nossos afazeres aí. Então aqui eu já posso dizer de cara, que quem não tem aqui o conectivo vai ser chamado de quem? De oração coordenada, confere? Não tem o conectivo, chamada de assindética, porque não há presença de conectivo. Já quem tem a presença do conectivo já passa a ser chamado de quem? Oração coordenada, por causa do verbo, confere? Oração coordenada já passa a ter outra nomenclatura, sindética, pela presença do conectivo, e o nome da conjunção que vai dar o nome à oração, ok? Perfeito. Aí até então perfeito. Foi o que nós acabamos de ver. Mas olha como nós podemos ser enganados. Meu querido, só pega aqui o paninho, por gentileza. Ótimo. O que vai acontecer?
Como dizia um ex-professor meu, né? Gente finíssima, isto é puramente trivial. O que vai acontecer, meus lindos e minhas lindas? Olha só, vamos usar um outro momento. Vamos criar aqui, eu digo, Carlos ama Thelma e vai casar com Márcia. Olha só, eu tenho de novo quem? Olha aqui, o conectivo, confere? Então vamos cortar, bateaco. Primeira oração, ok? Marcada pelo verbo amar. Segunda oração, marcada pela locução verbal. Nós temos aí no nosso canal a aula sobre locução verbal, Segunda oração. Lembrando que eu posso trocar, vai casar, vamos pegar aqui e trocar bem para cá, olha. Vou colocar esse verbo aqui, olha. Pronto, olha aí, casará. É a mesma coisa que vai casar. Tempo, né? Olha só, perdão, forma composta, forma simples, ok? Beleza. Eu te pergunto, qual é a ideia que está sendo expressa aqui? Primeira oração, sentido o quê? Deixa eu colocar de azul aqui. Sentido o quê? Positivo. Mas a segunda oração não tem sentido positivo, tem sentido o quê? Negativo. Ela é oposta à primeira. Então quer dizer que esse rapazinho aqui, este ele não está com a função real dele. A função dele aqui está na função de mais, porém, entretanto, no entanto, pode ser contudo, todavia e não obstante, ok? Ou seja, nós temos agora o que? É o mesmo E? É o mesmo E? Sim. Pronúncia igual, grafia igual, mas ele não é o mesmo E porque o sentido é o quê? Diferente. Então ele perde o valor de adição para ter um valor de quem? De oposição, ou seja, um valor de contraste, um valor de adversidade. Eita, Matos, e agora? Agora é o seguinte, daqui para cá, tem conectivo? Não. Então vamos denominá-los. Oração coordenada. Qual é o nome? Assindética, olha só. E este carinha aqui? Oração coordenada. Olha o nome. Sindética. Por que sindética? Porque ele aparece aqui. Só que não é a ideia de adição. Vai ser ideia de quem? De oposição. E quem dá essa ideia de oposição? Nós vamos chamá-la de adversativa. Por quê? Porque esses rapazes aqui, eles pertencem às, eles são as conjunções coordenativas chamadas de adversativas. Ou seja, meus lindos, minhas lindas, o que vai acontecer? Eu substituí semanticamente o sentido dele, passou a ter o quê? De oposição. Em cima era de adição e aqui sentido de oposição. Então, cuidado com isso. Por quê? Porque vocês vão ver outros sentidos desse conectivo E. Curte o canal, te inscreve, bola pra frente.